Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Nós estamos abordando as epístolas de João e posteriormente abordaremos as epístolas de Pedro. Mensagem número 2, a palavra da vida e a comunhão da vida. Leitura da Bíblia, 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 4. No princípio era a palavra, João falou em seu evangelho, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No livro do Evangelho, João inicia na eternidade. O princípio ali significava a eternidade. Então, no princípio, na eternidade, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aqui, em 1 João, na sua primeira epístola, ele começa o que era desde o princípio. Então, ali no Evangelho de João, estava iniciando no princípio, na eternidade, antes mesmo da criação. Mas aqui em 1 João, o que era desde o princípio, aqui refere-se ao início da criação. No início da criação. Então, dá a entender que a primeira carta de João é uma continuação do Evangelho de João. O Evangelho de João começa na eternidade, no princípio era a palavra, e aqui dá continuação o que era desde o princípio. No Evangelho de João, ali João revela que o homem pode receber a vida de Deus, pode receber a vida eterna. De que maneira? Crendo em Jesus, o enviado de Deus, que é a própria palavra de Deus. Em sua primeira carta, João revela como os que já receberam a vida de Deus, a vida eterna, pela fé na palavra, são envolvidos na comunhão divina para a edificação do corpo de Cristo. É muito interessante que na primeira epístola de João, ele começa dizendo assim, vou ler o versículo 1. Ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, com respeito à palavra da vida. Irmãos, eu queria chamar atenção a vocês. Aparentemente, nós estamos tão acostumados a ler esses termos da Bíblia que nós não percebemos a questão, extraordinária que está por detrás dessa descrição. Não sei se vocês já imaginaram, Deus que criou todo o universo, Ele, pela revelação da Bíblia, Ele deseja dar a sua vida ao homem. Ele criou o homem para isso. E Ele criou o homem para que o homem pudesse sujeitar a terra, governar essa terra. No entanto, não propriamente o homem sozinho,
mas a vida de Deus dentro do homem, governando o homem e fazendo o homem governar a terra pela vida. Assim Deus fez. No entanto, Deus, onde está Deus? Quem é Deus? Deus, ele habita em lugar inacessível ao homem. O próprio Evangelho de João, capítulo 1, ele já diz que, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, né, versículo 18, ele escreve: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quer dizer, Deus é invisível, ninguém viu a Deus, mas esse Deus que nos criou, que é invisível, ele deseja dar a sua vida, a vida eterna para o homem. Então, como o homem que foi criado para ser o receptor da vida dele, teria acesso a essa vida, porque o homem não teria acesso a Deus, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 1, ali mostra, capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 17, ali diz: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você já imaginou esse Deus que dá a vida ao homem e quer, através da sua vida doada ao homem, pudesse estabelecer um governo de Deus aqui na terra, e por meio desse governo de Deus aqui na terra, se estenderia para o governo de toda a criação, todas as coisas nos céus e na terra. No entanto, como nós conseguimos receber a vida de Deus, sequer conseguimos vê-lo, porque ele é invisível. Aqui está dizendo: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível. E ele é o único Deus, Deus único. Ora, se ele é Deus único e é invisível, como nós conseguimos ter acesso a ele? Nós não temos como vê-lo, muito menos apalpá-lo, não podemos contemplá-lo. Como nós conseguimos receber essa vida, né? Então, e também em último capítulo de 1 Timóteo 6, né? 1 Timóteo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Olha só, nosso Deus, que deseja dar vida ao homem, ele é o único que possui imortalidade, mas ele habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Vocês já perceberam esse dilema? Deus que nos criou quer nos dar a sua vida, quer nos dar a sua vida eterna. No entanto, ele é invisível. No entanto, homem algum é capaz de vê-lo, porque ele habita na luz inacessível. Então, como nós podemos ter acesso a essa vida? Como? Hein? Como? Graças a Deus, que no princípio era a palavra. Ainda bem, irmãos, que Deus
ele é o único Deus. No entanto, ele é triuno. Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito. Então, o Pai habita na luz inacessível, homem algum jamais viu. Mas um dia, para poder ser acessível ao homem, o Pai enviou seu Filho, Jesus Cristo, para vir aqui à Terra, para ser um homem. Para se tornar acessível ao homem. Para ser capaz de dar vida para o homem, a vida eterna ao homem. E esse Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é a própria palavra. Então, ele, como a palavra, ele se torna acessível ao homem para receber a vida de Deus. Por quê? Ao crer nele, ao crer na sua palavra, no Filho enviado pelo Pai, recebe-se a vida eterna. João capítulo 3, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é propriamente a essência do Evangelho de João. Podemos ver ali, né? João capítulo 3. Deus amou ao mundo, vocês, desde pequenininho, acho que vocês, né, se foram criados pela palavra de Deus, vocês sabem falar de cor, né? João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, graças a Deus, irmãos, que Deus, que é invisível, ele enviou o seu próprio Filho, e se tornando um homem, e morreu por nós. E quando ele morreu, o Pai o ressuscitou, ele se tornou o Espírito da verdade, o outro Consolador, o Espírito da vida, capaz de entrar em todo aquele que nele crê. Olha que milagre da vida. Hoje, basta, nós pregamos o Evangelho, e um homem recebeu o Evangelho e crê na palavra do Evangelho, esse homem nasce de Deus. Não é um milagre? Esse homem recebe pela palavra, né, da verdade, que é o Evangelho da nossa salvação. Isso está em Efésios 1. Vocês viram aqui? Não. Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quer dizer, quando você crê em Jesus, né, através da palavra da verdade que alguém pregou para você, que é o evangelho da nossa salvação, nós então recebemos a vida eterna. E o Espírito Santo nos sela. E nós nos tornamos filhos de Deus. Tá? Olha só, não é uma coisa pequena. Não é uma coisa pequena. Por isso que 1 João, voltando lá para 1 João, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito à palavra da vida. Quer dizer, Deus é inalcançável, intangível. E ele habita na luz inacessível. Homem algum jamais viu a Deus e já não é capaz de ver. Mas um dia, Deus enviou seu Filho, vindo ao mundo, né, se tornou um homem, e João, e juntamente com outros apóstolos, eles viram
eles viram a palavra da vida. Eles viram a Jesus, eles contemplaram. Sabe o que é contemplar? Contemplar é olhar com um propósito. Não é só ver, mas é olhar com um propósito. Eles ficaram contemplando todo o tempo Jesus, o seu viver, cada palavra dele, cada atitude dele. Eles contemplaram a própria palavra da vida. E não só isso, as nossas mãos apalparam, irmãos, a vida que era totalmente abstrata. E Deus é totalmente invisível. O homem não é capaz de ver, mas um dia ele se tornou visível. Ele veio no homem Jesus e viveu aqui na terra, né? E os homens que estavam com ele, João era uma das testemunhas, eles viram, contemplaram e puderam apalpar com as próprias mãos. Não é maravilhoso, irmãos? A gente lê isso como passa assim superficialmente como termos, mas olha o significado, quanta coisa tem por trás disso, né? E, bom, então, antes de entrar, eu quero dizer para vocês que o apóstolo João escreveu as suas cartas, todos os escritos de João foram escritos mais ou menos no ano 90, depois de Cristo. Ele escreveu em Éfeso. Tá? E na sua época, a igreja sofria com a heresia que afirmava que Cristo não veio em carne. E por esta razão, os escritos de João visavam livrar a igreja, né, do engodo diabólico, porque o diabo quer introduzir, né, levar o homem a misturar a fé, né, que Deus deu para o homem, misturar com a lógica humana. Porque na lógica humana é inconcebível que Jesus Cristo fosse um Deus que se tornou um homem. Não é? Na lógica humana, isso é impossível de acontecer. Então, aí entrou, né, o gnosticismo. Gnosticismo iniciou ali no final do século I. E começaram a querer analisar as coisas de Deus pela lógica humana. E o gnosticismo encaminhava o homem a adentrar pelo conhecimento profundo, mas da racionalidade humana, para tentar entender as coisas de Deus. Então, alguns passaram a dizer que Jesus Cristo, quando nasceu, ele era Jesus. Eles não aceitam aquela descrição de que ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu pela Virgem Maria. Eles não acreditam naquilo. Eles acham que Jesus nasceu um homem comum, como todo homem, e no batismo, né, Cristo entrou naquele corpo de Jesus. E antes da crucificação saiu. Então, é tudo, irmão, tentativa de explicar as coisas da fé, as coisas sobrenaturais, as coisas divinas, espirituais, através da lógica humana. Então, o gnosticismo começou a distorcer a verdade através dessas explicações. E gnosticismo tenta mostrar para os homens que através de alguns que somente alguns conseguem aprofundar nesse tipo de conhecimento espiritual, entre aspas, né? Eles conseguem alcançar um saber espiritual que poucos conseguem alcançar. Esses que alcançam esse saber espiritual conseguem viver uma vida humana perfeita. Tá? Isso não existe. Tá? Então, por isso que João teve que escrever enfatizando isso, mostrando que as coisas de Deus,
não acontecem pela lógica humana e como a racionalidade humana tenta analisar. Por isso, ele volta a repetir, no princípio era, por isso que no Evangelho, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? A palavra estava no princípio com Deus, né? E a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, aqui ele já mostra que você tem que crer, receber pela fé, pela palavra, né? Agora, em 1 João, ele mostra também o que era desde o princípio e o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha o versículo 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto. Como é que você vê a vida? Como é que você vê a vida? Então ele está se referindo a quem? Quem é a vida? É Jesus. Nosso Senhor Jesus é a própria vida. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A palavra que apóstolo João anunciava à igreja era essa vida, era essa palavra da vida, né? A vida, que vida é essa? A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, irmãos, olha que coisa. De um lado, há os que puxam para o lado do conhecimento humano, gnosticismo, distorcendo a verdade, mas João fazia questão de mostrar que as coisas de Deus acontecem pela aceitação da palavra de Deus, que é uma pessoa. Não analise pela sua lógica humana. Essa pessoa é a palavra da vida, essa pessoa é a própria vida encarnada, essa vida é a vida eterna. E que a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E é essa vida, irmãos, que nós anunciamos. Apóstolo João diz: eu anuncio essa vida através da palavra da vida. Tá? E no final, versículo 3, o que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, objetivo de anunciar a palavra da vida. O que o apóstolo João anunciava, aparentemente era palavra, uma palavra como todo homem usa como meio de comunicação, mas essa palavra anunciada por João era diferente. Essa palavra anunciada por João era a própria palavra da vida, era a própria vida, era a própria vida eterna. Por que você consegue certificar-se de que essa palavra é a própria vida eterna? É que essa vida, ao ser anunciada e os receptores creem nessa palavra, todos os que recebem, creem nessa palavra, são introduzidas na comunhão da vida. Entra na comunhão do corpo. É introduzido como um membro do corpo. Recebe a vida e já é colocada como um membro do corpo na comunhão do corpo, na circulação de vida. E essa comunhão é primeiramente a comunhão com os apóstolos. É a comunhão com os apóstolos. Por quê? Porque essa palavra foi anunciada pelo apóstolo João, certo? Então, João foi usado como um canal para anunciar a palavra da vida, anunciar essa palavra que é a própria vida eterna, e quem recebe entra na participação, sabe? A comunhão significa participação. Não, quem recebe entra na circulação da vida, participa dessa vida. Então participa da vida com o quê? Com quem anunciou a palavra.
que era João. João anunciou a palavra, só que João disse, ora, essa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, porque eu não sou a fonte da vida, a fonte da vida está ali, o Pai, e o Filho é a própria vida eterna que Deus quer dar para o homem. Então, irmãos, que coisa maravilhosa, nós estávamos totalmente alheios à vida de Deus, nós não tínhamos acesso ao Deus invisível, e de repente um dia Deus envia o seu Filho, que a própria vida se torna um homem, a própria vida eterna, a própria palavra da vida, e veio aqui na terra para ser visto pelos homens, para ser contemplado pelos homens, para ser apalpado pelos homens, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna, não perece e ganha a vida eterna. Irmãos, olha só que Deus preparou para nós, né? Então, por isso, irmãos, essa palavra, essa expressão, palavra da vida, ela é usada somente aqui. Você só acha na 1 João, capítulo 1, versículo 1, essa expressão, a palavra da vida, ou o verbo da vida, indica, aqui é o único lugar que aparece e é o único lugar que indica que essa palavra da vida é uma pessoa. Essa palavra da vida é próprio Cristo. Palavra da vida, né? Você vai dizer, não, em Filipenses 2,16 ali, ó, podem ver em Filipenses 2,16 também fala palavras da vida. Vamos dar uma olhada ali. Filipenses 2,16. Preservando a palavra da vida, né? Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, tá? Essa palavra, né, da vida, em grego não tem o artigo, tá? Seria preservando palavra de vida. Palavra de vida é uma palavra que traz vida, tá? Preservando a palavra de vida. Então não é igual àquela expressão única que aparece em 1 João capítulo 1, versículo 1. E também, né, João 6, Evangelho de João 6, versículo 68. Vamos dar uma olhada lá. João 6, 68. Ali respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna, tá? Não é a mesma expressão em 1 João capítulo 1, versículo 1, né? Ali diz a palavra da vida como uma pessoa, como Cristo, tá? Aqui fala, Cristo tem as palavras da vida eterna. Essas palavras da vida eterna aqui é rema, não é logos. Essa palavra da vida quer dizer, tu falas, profetizas as palavras da vida eterna. Vocês entenderam a diferença? Então aqui, né, eu diria assim, Cristo que é a palavra da vida, ele falava as palavras da vida eterna para os discípulos. Entenderam? Então, a palavra da vida, como uma pessoa de 1 João capítulo 1, ele fala as palavras da vida eterna para os discípulos, tá? E é assim também, né, em João capítulo 1, versículo 1 e versículo 4, né, no princípio era a palavra, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, é a mesma coisa. Então, aqui fica claro em 1 João capítulo 1, versículo 1, a palavra da vida é próprio Cristo. A palavra da vida é a própria vida e a própria vida eterna que Deus quer dar para o homem, tá? Então, João, ele não anuncia Cristo como uma mera ideia abstrata, como alguns pensam. Ele não está anunciando uma ideia, Deus quer nos dar vida, mas de uma forma muito abstrata, não. Ele anuncia
né, de uma maneira muito concreta, porque ele anuncia que a vida era uma pessoa concreta, e a palavra da vida era uma pessoa concreta com quem João teve experiências reais, pessoais e íntimas. O que temos visto, o que temos ouvido com nossos próprios olhos, isso quer dizer o quê? João, ele conviveu com Jesus, ouviu com seus próprios ouvidos, viu com seus próprios olhos e testemunhou que Jesus era a própria palavra da vida. Não só ele definiu a palavra da vida é Jesus, mas ele viu, ele testemunha de que Jesus era a própria palavra da vida. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito à palavra da vida, contemplar, como eu disse, significa olhar atentamente com um propósito, né? Você contempla, né? Você passa de relance a sua visão por alguma coisa, isso quer dizer que você vê. Mas quando você contempla, você já olha com atenção, com um propósito de observar alguma coisa, certo? Então, contemplar é mais do que ver. Contemplar significa olhar atentamente com um propósito. Isso indica, irmãos, que João, como os demais discípulos que acompanharam Jesus, eles olhavam atentamente para tudo que Jesus fazia e falava, e eles eram testemunhas de que Jesus era a palavra da vida. Apalpar com as mãos indica que a palavra da vida não era apenas abstrata, mas era tangível, né? A palavra se fez carne, né? João capítulo 1, versículo 14, certo? A palavra se fez carne e habitou entre os homens, cheia de graça e de verdade. Enquanto Jesus viveu na terra, ele podia ser tocado. Você sabe que quem tocava em Jesus, né, tendo uma fé espiritual, você tocava em Jesus, estava tocando na palavra, estava tocando na vida, né? Marcos 3:10. Marcos 3:10. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então ele podia se tocar, né? Jesus era alguém que era a própria vida eterna, que podia ser tocada, né? Ó Senhor Jesus. Então, e também capítulo 5 de Marcos ainda, versículo 31. Bom, essa história vocês devem conhecer, né? Porque ali, quando Jesus estava andando, havia uma grande multidão em volta dele, né? Comprimindo, o versículo 24 diz, né? E uma certa mulher que estava padecendo, havia 12 anos, de uma hemorragia. E muitos, já passou pelas mãos de muitos médicos, mas ninguém conseguiu ajudá-la, né? Aí ela então ouviu a fama de Jesus, correu para lá, mas só que ele viu a multidão, né? Ele correu por entre a multidão e tocou na sua roupa, tocou na veste de Jesus. Versículo 28, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, né? E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes?
Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Todos tocaram, mas na verdade só uma pessoa tocou ali. Vocês entenderam? Tá? Todos tocaram no corpo de Jesus, mas só uma pessoa tocou na vida, tá? Na vida, tá? E quem me tocou, tá? Então ele olhava ao redor e vê quem fizera isso. A mulher então com medo, né? E tremendo, né? E prostrou-se diante dele, falou que foi ela que tocou. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então aqui mostra, irmãos, que Jesus, né, era a própria vida eterna, própria vida de Deus, que estava ali e podia ser tocada, né? Jesus podia ser tocado e a vida podia sair dele se você tiver fé, né? E também depois da sua morte e ressurreição, também no corpo, ele apareceu aos discípulos com o corpo de ressurreição, ainda podia ser tocado, não é isso? Em João capítulo 20, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus, né, a Maria, né? Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu, né, para o meu Pai, que é vosso Pai, para meu Deus, que é vosso Deus. Então, a Maria Madalena não só viu a Jesus, mas Jesus disse: não me toques, porque eu ainda não compareci ainda ao Pai primeiro, depois da minha ressurreição. E depois ainda no versículo 27, né, quando Jesus já tinha aparecido aos seus discípulos, mas Tomé, desconfiado, diz que não acreditava se não visse. Então Jesus deu chance para ele, né? 8 dias depois, uma semana depois, apareceu novamente, tá? E no versículo 27, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, já que você não acredita, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, Jesus, depois da ressurreição, ainda podia ser tocado. Jesus só, né, vamos dizer assim, não apareceu mais quando, né, no dia de Pentecostes, né, o Espírito foi derramado e foi gerada a igreja, tá? Então, graças ao Senhor, hoje, irmãos, nós percebemos que, né, o Senhor pode ser tocado por nós, apalpado por nós hoje, por meio da sua palavra. Quando a palavra de Deus, né, é falada no nosso meio, nós podemos tocar na sua presença, né, só que agora dessa vez é pelo Espírito, não é pelas nossas mãos, mas Jesus chegou a ser apalpado pelas mãos, pelos discípulos, né? Muito bem, e a vida, vamos ainda ver 1 Coríntios 15, 44. 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Quer dizer, hoje todos nós aqui estamos com corpos naturais, corpos, né, físicos, criados por Deus, então, todos nós. Mas um dia, né, nós que cremos em Jesus, nós vamos ter esse corpo aqui trocado, transfigurado em um corpo da ressurreição, um corpo espiritual. Ainda teremos um corpo, tá? Mas não será matéria. Esse corpo, hoje, esse corpo é formado por matéria, formado por átomos, né, elétrons,
Mas, irmãos, um dia nós teremos um corpo que não será mais material. Que significa não será material? Você pode subir na balança, não pesa mais, né? Não tem mais peso, porque você não terá massa. Quem não tem massa não tem peso, né? A gravidade não puxa mais você. Daí, irmãos, com esse corpo espiritual, nós podemos ir para qualquer lugar, né? Podemos reinar com Cristo na manifestação do reino dos céus, né? Na parte celestial, cuidando da terra, né? Podemos nos deslocar sem o uso de aviões, sem o uso de, né, veículos. Nós teremos esse corpo espiritual, como Jesus apareceu e desapareceu, certo? Então Jesus chegou a ser tocado mesmo depois da ressurreição. Voltando lá, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Irmãos, a palavra da vida é a própria vida. A vida, que é algo tão abstrata, tão difícil, né, de difícil explicação. Por exemplo, se eu peço a você, explica um pouco a vida. Eu tenho certeza que você terá muita dificuldade de explicar o que seja a vida. É muito difícil explicar a vida, né? Mas essa vida manifestou-se em Jesus, na pessoa de Jesus. Jesus mesmo disse isso, né? Ele era a vida. João 14:6. Como diz? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para você ir ao Pai, você precisa ter uma ligação de vida com o Pai. Sem a ligação de vida, homem algum jamais viu a Deus, nem é capaz de ver. Você não pode ir ao Pai. Mas Ele, Jesus, que é a palavra da vida, que é a própria vida, Ele é um caminho que abre-se para você se chegar ao Pai. Então, Ele é a própria vida, tá? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, hoje de manhã, eu estava pensando, qual é a melhor definição da verdade? O que é verdade? O que é verdade? Estava pensando assim, né? Ali, só saindo um pouco do script, né? Sentado ali na comunhão com os irmãos, estava pensando, como é que se define a verdade? De onde vem a definição da verdade? Para mim, irmãos, a verdade é estabelecida por quem está desde o princípio. Né? Se no princípio era só Deus estava aqui, irmão, Deus define do que seja a verdade. Ou estou errado? O que é a verdade? Né? No princípio, no universo não tinha ninguém, não tinha nada, só Deus. Então quem é a verdade? Deus. Deus é a verdade. Né? A referência se torna quem estava desde o princípio. A referência da verdade é quem estava desde o princípio. Tá? Por isso, Ele é o único Deus verdadeiro. E Cristo é a verdade. E essa verdade, irmãos, que Cristo, né, não só a verdade, Ele também é a vida, para poder dar vida para o homem. Né? E um dia Ele veio aqui na terra para dar vida para o homem. Não, bom, isso já viajando um pouco, tá? Então, ó Senhor Jesus, a vida eterna, já disse, né, o Evangelho de João, resume-se em João 3,16, já li para vocês, né? A vida eterna tornou-se tão acessível ao homem, bastava crer para receber. Olha só, Deus que era tão inacessível, habita na luz inacessível, de repente Deus ofereceu de bandeja para o homem, para receber a vida. Era só crer em Jesus. Jesus, a própria vida veio aqui à terra.
A própria palavra da vida, que é o meio para se chegar à vida, irmão, veio aqui na terra. Era só crer nele. Né? Vamos ver. João 3, em vez de 16, agora vamos ver 3,15, como é que é? João 3,15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Olha que simplicidade. A vida eterna, a vida de Deus era tão distante do homem, intangível. O homem não pode, não tem acesso, inacessível. Mas, de repente, Deus manda a Jesus, Ele é a própria vida, Ele é a própria, na palavra da vida, Ele veio aqui na terra, irmãos, como enviado do Pai, né? Era só crer. Como é que o homem recebe a vida eterna? Era só crer. Mas os judeus não creram. Os judeus o rejeitaram. Os judeus o perseguiram. E os judeus o mataram. Quando eu falo os judeus, principalmente os líderes judeus, os principais sacerdotes, né, os fariseus, não creram, perseguiram, prenderam Jesus e mataram Jesus. Tá? Então, irmãos, imagina só, irmãos, por isso ele diz assim, ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. E não só não o receberam, ainda mataram Jesus, que é a própria vida que Deus deu para o homem de bandeja. E o homem não creu. Que coisa triste, né? E capítulo 6, versículo 47 de João, também diz a mesma coisa, né? Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Olha, se tornou tão acessível a vida eterna. É só crer em mim. Mas não creram, né? E capítulo 3, versículo, João ainda, capítulo 3, versículo 36, como diz? Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quer dizer, o homem pecador já carrega consigo a ira de Deus. Ele está destinado à perdição. Ele já foi condenado. Só falta executar a sentença. Então a ira de Deus está sobre todo homem pecador. Mas quem crê, né? Quem crê será salvo dessa ira. Será salvo dessa perdição eterna. Antes receberá a vida eterna. E o homem bobo, né? Tolo, não recebe a vida, persegue a vida, né? E mata a vida, né? Então, irmãos, como nós precisamos louvar o Senhor por hoje, nós temos essa acessibilidade à vida, e nós podemos desfrutar da palavra da vida, da comunhão da vida. Irmão, vamos valorizar mais isso. A vida que nós temos aqui dentro de nós, irmãos, é uma coisa que tem que ser valorizada, né? A palavra que nós recebemos, que é a palavra que traz vida, traz a circulação da vida, tem que ser valorizada. E a comunhão da vida em que nós vivemos aqui, irmãos, olha a vida da igreja, isso é um presente de Deus. Se não tivesse essa vida da igreja, eu estaria onde, irmãos? Estaria onde? O melhor que você pode fazer é se associar a algum clube recreativo, algum clube aí, né? Então, mas, irmãos, não tem essa vida aqui, não tem essa vida da igreja maravilhosa. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a palavra da vida, a vida e a própria vida eterna são o próprio Cristo. Crer é receber. Quem recebeu a palavra, creu no Pai que enviou o Filho, recebeu a vida eterna e foi feito filho de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Dá uma olhada. Mas a todos quantos o receberam... Bom, eu vou ler um versículo anterior, porque é isso que eu acabei de falar, né?
eu vou ler desde o versículo 10. O verbo, essa palavra da vida, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, o verbo da vida, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem são esses seus? São judeus, né? Judeus eram o povo de Deus. Ele veio para o povo de Deus, e os seus não receberam. Aí que versículo 12 você consegue entender com esse pano de fundo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, nós não somos filhos adotivos de Deus. Não fomos adotados por Deus. Nós nascemos de Deus. Fomos gerados por Deus, tá? Então nós nascemos de Deus, né? Bom, era isso. O apóstolo, então, o apóstolo João, ele viu, testemunhou, ele anuncia essa palavra da vida como o evangelho, né? E quem crê na palavra anunciada pelo apóstolo João, recebe Cristo como a vida, né? E se torna um filho de Deus. E mais do que isso, torna-se um membro do corpo de Cristo, porque a palavra recebida pelo anúncio do apóstolo, que foi o apóstolo que anunciou a palavra, que falou a palavra, que profetizou a palavra, né? Introduz quem ouve na comunhão da vida. Irmão, tem que valorizar isso. Graças ao Senhor, irmãos, tudo que eu fiz, irmão, não foi pelo meu mérito. Tudo que eu fiz foi ouvir a palavra, crer na palavra do Senhor, né? E receber, e eu fui introduzido na comunhão da vida. Coisa maravilhosa, né? O Senhor Jesus. Por isso, irmãos, é tão difícil tentar explicar alguma coisa, né? Por exemplo, em 1 Coríntios 1, 14, né? 1 14, eu vou dizer o seguinte, 1 Coríntios 1, versículo 17, Paulo diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Que o evangelho, irmão? Pregar o evangelho é exatamente pregar a Cristo como a vida eterna. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, que evangelho que Paulo pregava? Eu estou aqui para pregar o evangelho, e não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Eu não sei como explicar para vocês, irmãos. A gente tem que entender que somente a palavra da vida, que é o próprio Cristo, que é, na verdade, irmãos, a revelação de Jesus Cristo, quer dizer, a palavra que tem a procedência Cristo. Essa palavra é vida. Essa palavra é vida eterna. E não, eu não sei como explicar para vocês, não tem que diferenciar, irmãos, do nosso, né, nós depois de cristãos, muitos mestres cristãos, muitos que aprenderam a Bíblia, né, viveram um bom tempo uma vida cristã, aprendem a falar da Bíblia, conhecem muito a Bíblia, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Irmãos, não significa que todo sermão a respeito da Bíblia, toda pregação a respeito da palavra de Deus é vida.
Por isso que muitos mestres ou muitos que pregam a Bíblia, eles tentam usar, né, a sabedoria de palavra, eloquência, técnicas de persuasão da palavra, para que os ouvintes, né, para prender a atenção dos ouvintes, para os ouvintes, né, realmente se concentrarem em receber algum conhecimento. Irmãos, isso no máximo recebe-se um pouco de conhecimento da Bíblia. Mas o que realmente gera algum efeito, produz a vida, irmãos, é a própria palavra da vida. Só que essa palavra da vida hoje está sendo falada, né, no tempo de Paulo. Paulo foi a quem foi escolhido para falar essa palavra, né? Por isso que Paulo fala em Efésios, é isso, né? Em Efésios, vamos lá. Senhor Jesus, Efésios 3, como Paulo fala. Paulo fala assim, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, em que criou todas as coisas. Então, irmãos, a Paulo foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E como Paulo pregava esse evangelho, versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito do mordomado, ou economato, né, da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, segundo há pouco, né, resumidamente. Quer dizer, então, Deus quer dar a sua palavra à igreja. E essa palavra, irmãos, se ela for o próprio Cristo, se ela contém a vida de Deus, se ela contém a vida eterna, irmãos, produz um resultado, que é a edificação da igreja. Produz um resultado, né, que é crescimento de vida, né, dos membros do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, Paulo, voltando lá para 1 Coríntios 1, Paulo, então, ele resolveu, no meio dos coríntios, não usar de sua sabedoria humana para pregar. Porque se ele usar da sabedoria humana para pregar, irmãos, essa palavra não traz vida. É um bom sermão, é uma boa pregação, mas não tem resultado de vida. Por isso Paulo fala assim, vamos só para ganhar tempo, né? Vamos lá. Versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, irmãos, a palavra da cruz é poder de Deus. Quando a palavra procede de Deus, irmãos, a palavra sai com poder. É por isso que funciona os irmãos que estão pregando evangelho nas ruas, evangelho do reino nas ruas, não é isso? Usa a palavra, seja da imersão, seja hoje, né, já estão usando quantos itens? 28, nem sei de onde veio isso, né? 28 itens, né? E também da imersão, dos 4 itens da imersão diária, e imersão kids, são 7 itens, né? Irmão, mas de qualquer forma foram extraídos da palavra da semana. E essa palavra, irmão, quando ela é de Deus, ela sai com poder. É palavra de poder, né? Ó Senhor Jesus. Aí, vamos lá. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais,
como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Quem é Cristo aqui? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, tem que pregar Cristo. Se você não prega Cristo, você então prega meramente um conhecimento bíblico. Prega um bom sermão, uma boa pregação que conforta os ouvintes. Mas, irmãos, nós precisamos aprender com Paulo, pregar a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, né? Por isso Paulo fala assim, no capítulo 2, né? Versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, quer dizer, ele sempre anuncia, não palavra de sua sabedoria, aqui ele anuncia o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. Não é com ostentação, né, florear bonito, uma palavra bonita, não. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E ainda foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. No capítulo 1, versículo 24, fala que Cristo é a sabedoria de Deus, e o poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu só queria falar rapidamente que a sabedoria, se você for ler Provérbios capítulo 8, vamos dar uma olhada rápida. Provérbios capítulo 8, você vai ver que Cristo é a própria sabedoria de Deus, né? Capítulo 8, tá? Versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, tá bom. Aí o versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quer dizer, Deus já usou Cristo como a sabedoria e agora como poder. Qual a diferença entre sabedoria e poder? Cristo é tanto sabedoria como poder. Sabedoria para quê? Sabedoria para planejar, não é? Sabedoria para projetar. E Cristo foi usado por Deus para planejar. Ele era o arquiteto. Aqui, ó, onde está? No versículo 30. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Tá? Cristo era o arquiteto de Deus. Planejou para Deus. Mas ele planejou para Deus baseado em quê? Efésios 1 tem uma palavra difícil de explicar, chamada beneplácito. Deus fazia tudo pelo seu bom prazer, pelo seu beneplácito. Irmãos, Deus tem alguma coisa que lhe dá prazer, alguma coisa que lhe dá desejo, ele tem um desejo de ter.
Vocês se lembram quando a gente falou de quando Davi suspirou? Sabe? Quando Davi suspirou, aquilo é o bom prazer dele. Aquele era o desejo do fundo do coração dele. Então Davi apenas suspirou. Quem me dera, nesse momento, poder beber da água que está ali, né? Onde os filisteus se acamparam, né? Irmãos, esse suspiro aqui Deus, ele tem um suspiro. Deus, ele tem um bom prazer. Deus ele tem um desejo, né? E Cristo entendeu o seu desejo. Então, segundo esse desejo de Deus, ele foi planejar. Ele se tornou arquiteto de Deus. Ele projetou tudo isso. Então, porque ele é a própria sabedoria. E poder, para que serve o poder? Para executar. Não é? Cristo é tanto a sabedoria de Deus para planejar. Cristo também é o poder de Deus para executar. Por isso, irmãos, como é que Deus está executando sua obra hoje conosco? Vamos ser práticos. Como é que Ele executa a obra conosco? Pelo poder de Deus. E o poder de Deus está onde? Está na palavra. Por isso que a palavra funciona, irmãos. Se a palavra não funciona, não vem de Deus. Se a palavra funciona, vem de Deus. Porque Cristo é sabedoria, é poder de Deus e também sabedoria de Deus. Tá bom? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Cristo então é o poder de Deus para executar o que foi planejado. Todo o processo pelo qual passou Jesus foi planejado com sabedoria. Tudo que Jesus passou, desde a sua encarnação, viver humano, a sua crucificação, não é isso? Sua ressurreição, a sua ascensão, tudo, sabia? Tudo foi planejado. Por quem? Cristo, né? Então, com sabedoria e pela sabedoria, a sua encarnação, seu viver humano, sua crucificação e ressurreição. E na cruz, irmãos, com sangue, seu sangue derramado na cruz, tudo isso foi planejado. Seu sangue derramado na cruz libertou os homens dos seus pecados, porque ele depois que o homem caiu, parece que Satanás conseguiu arruinar a humanidade para Deus. Parece que Deus não conseguiria então mais de restaurar o homem, né, para a vontade original de Deus, para que criou o homem. Não, Cristo veio aqui e realizou a redenção, né, e libertou o homem dos seus pecados. Isso está em Apocalipse 1:5, dá uma olhadinha rápida. Apocalipse 1:5. Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Efésios 1:7, vamos lá. Senhor Jesus. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Irmãos, graças a Deus, essa redenção resgatou o homem de volta para Deus. Porque o homem desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte também entrou, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus, e todos nós, irmãos, fomos condenados por causa do pecado, e nós, né, estávamos já destinados à perdição eterna. Só que Cristo realizou a redenção, nos redimindo, nos resgatando de volta para Deus, para a situação original. E então essa redenção não pode ser uma redenção especificamente para você ou para ele. Essa redenção, irmão, tem que ser redenção geral e eterna. Isso está em Hebreus 9:12, né? Hebreus 9:12, que diz o quê? Não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue,
entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Tá? Então, graças ao Senhor, tivemos a eterna... E comprou o homem para Deus. Isso agora sim está em Apocalipse 5, versículos 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fosse morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, aquele propósito inicial de Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que o homem reinasse sobre a terra, sujeitasse a terra, e finalmente, pela obra de Cristo, irmão, vai se conseguir fazer. Tá? Então nós seremos constituídos reino e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Então tudo isso foi planejado pela sabedoria. E também, irmãos, né, Cristo foi alçado ao ponto mais alto, isso está em Efésios 1, né? Senhor Jesus. Vocês conhecem, eu não preciso, acho que nem falar, né? Os adolescentes sabem. Qual é o mistério da vontade de Deus? Pronto, né? Né? Desvendando dos mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Tá, vocês estão vendo o beneplácito? Beneplácito é o desejo do coração de Deus. Ele tem um desejo, ele tem né, uma coisa que lhe dá prazer, ele quer, né? E Cristo então foi planejar, e Cristo hoje está executando com a igreja, né? Então, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus quer colocar Cristo de novo sendo cabeça sobre todas as coisas. Ele é quem vai governar todas as coisas. E para isso, irmãos, é com auxílio da igreja que Deus conseguiria fazer. Por isso o versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, ou até antes, vou ler até o 19. Então, para isso, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, capítulo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, ele está lá no ponto mais alto. A ele foi dada toda a autoridade, né, nos céus e na terra, tá? Por causa Cristo fez isso. E acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, dos seus pés, dos pés de Cristo. Todas as coisas já estão debaixo dos pés de Cristo, mas ainda a igreja precisa executar. Então, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por isso, irmão, o trabalho do Senhor é nos encher. Deus precisa nos encher, né? Por isso, ó Senhor Jesus, aí volta, né, a palavra da cruz, voltando lá que eu li para vocês de 1 Coríntios 1 e 2, irmão, não é simples, não é a habilidade do homem falar a palavra da Bíblia é que resolve, né? Muitos acham que vamos formar, né, bons mestres da Bíblia. Irmãos, nós precisamos da palavra de Cristo, palavra de Deus, né? É a palavra, irmão, que transmite a vida, né, a quem crê que foi enviado da parte de Deus, né? Cristo foi quem planejou junto ao Pai todas as coisas, e quem executou o seu ministério na terra, e como Espírito da verdade, irmão, hoje ele está executando, né, com poder por meio da igreja toda a vontade de Deus.
Você sabia disso? Hoje ele continua executando a vontade de Deus, só que hoje é por meio da igreja. Só que como ele executa por meio da igreja? Ele precisa de poder para executar. E o poder para executar é a palavra. Só que, irmãos, a igreja, nesses 20 séculos, pouco tempo, sabe, praticamente 19 séculos, a igreja não entendeu isso. E a igreja rechaçou a palavra. Rechaçou no tempo de Paulo, né? Já abandonaram Paulo. No ano 67 depois de Cristo, todos da Ásia abandonaram Paulo. E quando chega no ano 90, no tempo de João, muitos líderes das igrejas, como Diótrefes, cada um buscando a sua primazia, sua preeminência, né? Buscando posição, e acabaram rejeitando a palavra da vida que vinha de João. E assim, irmão, por 19 séculos, a igreja mergulhou numa história da escuridão, no fundo do poço, e o Senhor então usou a reforma, né, para restaurar. Só que até hoje, irmão, não foi totalmente restaurada a igreja. Deus precisa da igreja em Filadélfia para concluir essa era. E a igreja de Filadélfia, irmãos, é aquela que tem pouca força. Nós não temos poder. Onde está o poder? Onde está o poder para realizar a obra de Deus? Está na palavra. Mas você precisa crer, irmãos, que é a própria palavra de Cristo é que realiza a obra de Deus. Não é a sua eloquência, não é o seu bom sermão, não é a sua mensagem bonita, mas é a própria palavra que está executando a obra de Deus com poder. Isso eu falei na live de sábado, né? Vocês ouviram. Irmãos, nós, graças a Deus, nós somos um pequenino rebanho, pequeno em número. Por isso precisamos trabalhar rápido, irmãos. Vamos encher nossos CEAPs de CEAPistas, para nós termos muitos trabalhadores para atender a necessidade do Senhor, para pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. É por isso que nós temos um CEAP aqui, o Senhor nos deu um CEAP aqui em São Paulo. Vai ser inaugurado nesta quinta-feira. E nós vamos iniciar, né, os trabalhos para produzir colportores aqui mesmo, né, perto de nós, aqui em Jundiaí. Nós já temos o CEAP, né, em Lorena, certo? Vamos continuar produzindo lá e nós vamos produzir aqui também. E você vai ter oportunidade, irmãos, de tempo em tempo nós vamos coordenar, organizar uma ida, né, passar um final de semana ali no CEAP, né, para a gente entrar no clima do CEAP. Tudo isso é para quê, irmãos? Para executar logo a obra, né, da pregação do evangelho do reino a toda a terra habitada, né? E para isso, irmãos, não vamos competir com a palavra de Deus, né, que executa a obra de Deus, com a nossa sabedoria, com a nossa mensagem, com o nosso sermão, mas vamos nos concentrar e crer que essa palavra está fazendo a obra. Irmão, imagina como é que nós vamos fazer a obra na África, tão longe de nós. Como é que nós vamos conseguir levar essa obra lá para Burundi, lá para República Centro-Africana, né? Como é que nós vamos fazer essa obra lá em Congo, Camarões, certo? Como é que vamos fazer essa obra? Irmãos, graças a Deus, não é pela nossa capacidade. Nós só precisamos aperfeiçoar os nossos colportores. E os nossos colportores, irmãos, não precisam ser super pregadores. Eles só precisam ser fiéis, idôneos, para transmitir a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala em 2 Timóteo 2:2 para Timóteo, né? O que de minha parte ouvistes, né, entre muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para transmitir a outros. Então, irmãos, aqui não fala, né, você transmite a homens que são
bons pregadores, não. Homens fiéis. Fiéis em quê? Fidelidade em transmitir a palavra. Se um profeta tem que ser muito fiel a transmitir a palavra de Deus, como diz Deuteronômio 18, se um profeta que eu suscitar dentre vós, eu porei na sua boca as minhas palavras, e ele falará o que eu lhe ordenar. Quer dizer, um profeta não tem liberdade de falar o que ele quer, nem a sua bela mensagem. Ele tem que falar o que Deus ordenar. Agora imagina, esse profeta, ele vai transmitir, segundo Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, ele vai transmitir para um grupo de servos. Imagina esse grupo de servos, desse grupo, Timóteo fazia parte. Por isso Paulo fala, eu sou fiel para transmitir aquilo que Deus me mandou falar. Agora você precisa ser fiel também em transmitir isso mesmo. Não é transmitir a sua mensagem, é transmitir isso mesmo. Então, irmãos, todos nós temos que ser os fiéis mensageiros. Fiéis e idôneos. Paulo fala, ele não fala idôneo por acaso, porque, irmãos, precisa de idoneidade para transmitir a palavra. Alguns, precisa de fidelidade, mas também de idoneidade. Fidelidade para não transmitir as suas próprias palavras, mas transmitir somente a palavra de Deus. E idoneidade é honestidade para não usar do ministério da palavra um palanque para a sua própria obra. Seu irmão está me entendendo? Idoneidade não é você usar o ministério da palavra para seus interesses próprios, ou até interesses escusos, como lucro, ganhar dinheiro, etc, etc, etc. Ambição, fama, outras. Então não é para isso. Nós temos que ser, irmãos, temos que crer que essa é a palavra da vida, que transmite a vida e a vida eterna, que produz a comunhão da vida. Irmãos, é isso que vai trazer o Senhor de volta. E nós estamos nisso, irmãos. Por isso, cada um de nós trabalha humildemente. Ninguém se exalta. Trabalha humildemente. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, a capacidade não é nossa em fazer essa obra. A capacidade é de Deus. A capacidade é essa palavra que nos dá poder de executar a obra de Deus. Então, irmãos, o resultado da palavra anunciada pelo apóstolo é produzir a comunhão dos membros do corpo de Cristo com o apóstolo, por causa e essa palavra, irmão, produz vida, E essa comunhão com o apóstolo por meio da palavra é a comunhão com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. Essa palavra da vida recebida pelos seus membros, irmão, circula entre nós como corrente sanguínea. Irmão, melhor exemplo, por isso que a igreja, Deus, para nos fazer entender, a igreja é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Irmãos, esse corpo aqui, vocês estão vendo esse corpo meu aqui, ele está vivo, ele está pensando, ele consegue ser usado, consegue tá falando aqui, é porque esse corpo está vivo. E o que mantém esse corpo vivo aqui? É a circulação do sangue. A circulação do sangue, irmão, está alimentando, mantendo vivas todas as células do meu corpo. Através de quê? Através do suprimento que a corrente sanguínea leva, suprimento de nutrientes e o suprimento de oxigênio. E o importante também, irmãos, é o descarte. Se você não, o sangue também descarta, o resíduo, o lixo, as toxinas, também precisa ser descartado, não é isso? Então, irmãos, graças a Deus, irmão, pela circulação do sangue. Por isso que Paulo fala em Efésios 5 de que
A igreja é santificada pela lavagem de água pela palavra. De um lado, a palavra nos supre, né, com a vida de Deus, com a natureza de Deus. Por outro lado, a água de Deus, a palavra de Deus nos lava, nos limpa, nos tira, né, todo o resíduo de nós. Irmão, dessa maneira, essa comunhão da vida, vamos permanecer nessa comunhão da vida, da palavra da vida circulando, irmão, isso é que vai fazer a vontade de Deus. Eu diria assim, irmãos, nós finalmente achamos o caminho. Esse é o caminho que Deus vai fazer da igreja uma igreja em Filadélfia, uma igreja dos vencedores e trazer o Senhor de volta. Por isso, irmãos, desde o início Deus estabeleceu um padrão, mas a igreja não entendeu. Atos 2:42 foi um padrão estabelecido. Qual é o padrão? Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. O que é ensinamento dos apóstolos? É a palavra da vida que vinha pelos apóstolos, né? Eles perseveravam nessa palavra, eles tinham comunhão em cima dessa palavra, e essa comunhão significa o quê? Significa a circulação de vida. A circulação de vida, falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, né? Ou que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Ensinando, admoestando uns aos outros. Irmão, nós estamos fazendo o quê? A palavra circular entre nós. Não é uma coisa pequena, não, a gente juntar em pequenos grupos aqui e falar um para outro. Não é uma coisa pequena, nós estamos promovendo a circulação de vida. Está circulando entre nós, tá? Ó Senhor Jesus, e isso produz o quê? Lá em Atos, né, capítulo 2, produz o quê? Produz uma vida normal da igreja. E também tira-nos, irmãos, do mundo. Eles estavam libertos do dinheiro. Todos eles viviam em comum. Ninguém considerava o que era exclusivamente os seus bens, né, suas propriedades. Eles vendiam e entregavam aos pés dos apóstolos. Quer dizer, então eles eram libertos, eles estavam vivendo exclusivamente como sacerdote de Deus, como reis, co-reis com Deus para reinar e governar esse mundo. Já, irmão, já agora a igreja tem essa realidade. Na verdade, irmão, nós já temos a realidade do reino dos céus. A igreja, vou repetir, a igreja é a realidade do reino dos céus. O que acontecerá na manifestação do reino dos céus, que é no reino milenar, nos 1000 anos, a realidade já está acontecendo hoje. Nós temos, irmãos, que pela circulação da vida da palavra de Deus, deixar que Cristo governe. Cristo seja já, né, a realidade de que Cristo é o rei do reino dos céus, e nós todos vivemos debaixo desse reino, já estamos vivendo nessa realidade, né? E então o Senhor deseja nos libertar desse mundo, né? Do sistema desse mundo e também, irmão, do dinheiro desse mundo. Eu não quero ser dominado pelo dinheiro. Às vezes, irmãos, o amor ao dinheiro é tão forte em mim, eu posso ser dominado pelo dinheiro. Mas, irmãos, o Senhor está nos libertando disso. Tudo que nós temos é para o Senhor. Por isso eles perseveravam unânimes, né, no templo, e de casa em casa partiam pão com singeleza de coração. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes, né, o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, nós vamos trabalhar numa situação normal, a igreja cresce. Vamos trabalhar também para dobrar o número dos irmãos da igreja em um ano. Nós falamos isso na conferência de adolescentes em julho, tá? Nós temos 11 meses ainda para trabalhar até julho do ano que vem. Vamos dobrar o número? Vamos trazer as pessoas para a igreja, vamos cuidar delas, né? Vamos pregar o evangelho do reino nas ruas, vamos cuidar, vamos colocar todo mundo para servir ao Senhor e seguir de perto a palavra. Irmãos, usar os nossos adolescentes como essa energia que Deus nos deu, como, né, com essas gotas do orvalho, usar os nossos adolescentes, nossos capitães, com a ajuda dos nossos capitães. Os intendentes também estão totalmente já engajados, né? Vamos envolver toda a igreja.
E vamos também ter o espírito evangelista. Vamos sair para tudo quanto é lugar, pregar o evangelho. Hoje, irmão, não precisa ficar pensando o que eu vou falar. Você tem na mão aqui, ó, né? Certo? Você tem imersão. Os irmãos ainda inventaram, né? Então, além dos 4 pontos aqui, tem dos 7 pontos da imersão 15, e tem quanto? 28. E onde vem esse 28? Ah, da semana toda. Agora eu entendi. 7 vezes 4. É isso? 28, tá certo. Então ainda sei fazer aritmética, né? Então 28 vem dos 7 dias da semana. Então não só usar do dia, né? Então, irmãos, que coisa maravilhosa. Não, né? E nós temos pouca força, irmãos. Pouca força. Olha o milagre que o Senhor está fazendo. Uma boa parte dos irmãos aqui, né? Até dos nossos irmãos aqui estão na África agora. Na África do Sul. Né? E, irmãos, em outubro nós vamos ter um ajuntamento de 800 pessoas na conferência de Johannesburg. Bom, graças ao Senhor, mas as coisas estão andando muito rapidamente. O Senhor vai voltar, irmãos. O Senhor vai poder voltar. A situação mundial, pode ver, irmão, a situação mundial está um caos. Alguma coisa vai acontecer. E vai surgir logo, irmãos, um homem forte e que aparentemente vai pôr essa terra em ordem. Aí a Bíblia diz, quando você pensa, né, quando você ouve dizer paz e segurança, puxa, ainda bem que esse homem veio e estabeleceu ordem aqui, né, na terra, tudo tal, e você só vai gozar dessa paz e segurança em 3 anos e meio, porque, né, eis que virá a repentina destruição. Aí tudo vira, aí começa a grande tribulação. Mas quem trabalha hoje com a palavra da perseverança, pelo reino de Deus, que eu espero que nós estejamos fazendo, irmão, o Senhor vai livrar-nos da hora da provação, da grande tribulação. Portanto, irmãos, vale a pena a gente dedicar, irmãos, esses anos ainda da nossa vida para o Senhor. Eu não quero dizer que aqueles que estão na idade escolar deixem de estudar, não estou dizendo isso não. Nem estou dizendo para os irmãos que estão no mercado de trabalho, deixem de trabalhar, não estou dizendo nada disso não. Mas, irmãos, todos nós, seja estudando, trabalhando, fazendo comportagem, né, e com nossos afazeres em casa, irmãos, nós somos sacerdotes. Estamos aqui para servir ao Senhor. E o nosso trabalho é principalmente em cima da palavra. Porque é a palavra que vai circular. A comunhão da vida, irmãos, vai nos fazer chegar lá, né? Por isso, irmãos, aqui, deixa eu só ler finalmente o que eu escrevi aqui, tá? Então só vou ler aqui para a gente terminar. Bom, Jó 22, 21, 22, eu vou ler aqui, tá? No King James atualizada. Observa-se que a prosperidade espiritual da igreja não depende de homens capazes e eloquentes, mas depende totalmente de seguir a orientação que vem da boca de Deus e de depositar as suas palavras no coração. Eu estou usando Provérbios 22, Jó 22. Pois sujeitando-se a Deus, teremos paz e a prosperidade nos alcançará. Aí o último versículo de 1 João 1, versículo 4, que nós lemos: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Bom, quando acontecer, nós amamos a palavra da vida, nós enxergamos que essa palavra que nos dá vida, essa palavra que tem poder para executar a obra de Deus, né, por meio da comunhão de vida, irmão, essa vida da igreja vai ser cheia de alegria, como de fato já é, né? Como de fato já é. Então, a vida da igreja que segue os princípios estabelecidos por Deus é de grande alegria. Provérbios 29, 18, também em King James atualizado, eu vou ler para vocês. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz.
Aqui não fala, tem que ter bastante homens capazes do vosso meio para executar a obra de Deus, aí então vocês serão felizes. Não, aqui não diz assim. Aqui diz um povo que não aceita a revelação de Deus e uma nação sem ordem, mas quem obedece à palavra de Deus é feliz. Irmãos, então para fazer a obra de Deus é a palavra de Deus, é o segredo, é o ponto central, né? Então a palavra da vida que vem da boca dos profetas do Senhor traz a revelação de Deus. Essa palavra governa a igreja, pois traz suprimento, luz e direção. Quem obedece a ela é feliz, a alegria é completa. Quando a igreja, voltando para Atos 2, 42 e 47, quando a igreja persevera na palavra dos apóstolos, promovendo a comunhão na palavra entre os santos, a edificação do corpo de Cristo ocorrerá e a vida da igreja será um ambiente de alegria e singeleza. Pois o reino de Deus, só para terminar, vamos ler Romanos 14, 17. Só para terminar. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus, eu disse para vocês que a vida da igreja hoje é a realidade do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Deus é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Irmão, vamos lutar por esse reino. Nós já podemos desfrutar de antemão essa vida da igreja que é a realidade do reino dos céus, porque o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. O Senhor abençoe vocês. Amém. E hoje nós estamos aqui representando 3 idiomas: português, francês e inglês. I knew that the word, Mas no final eu vinha saber The que a prophetic palavra word. profética, which comes from God, vem de Deus. has power over everything in Poder the sobre world. todas as coisas do mundo. When we received the prophetic Quando word, nós recebemos a palavra profética, the Lord started doing new o things. Senhor começou a fazer coisas novas, This we had never seen before. coisas que nunca vimos antes. Pour nos forces, nous ne sommes pas capables, mais avec la parole, nous sommes capables parce que la parole est le tout pour nous. Deus não necessita da nossa capacidade, Amém. mas a própria palavra faz a obra de Deus. In the beginning, There was the Word. there was a word. The Word was God. The word was God. Nothing was created Nothing was created without the Word. without the word.